Bem-vindo você ao nosso primeiro Vera e Você de 2015. Tomara que todo mundo tenha passado as festas muito bem, tenham entrado com o pé direito, tenham gostado das reprises que nós deixamos dos nossos melhores momentos para vocês assistirem, enquanto também estávamos de férias. E agora de volta para um 2015 cheio de novidades para o nosso Vera e Você. E no programa de hoje, temas super do momento. Qualidade de vida, o verãozão aí, precisando que a gente tome alguns cuidados. Então, o nosso cirurgião plástico de plantão, que já tem estado sempre com a gente, Dr. Fernando Salgueiro Simões, já está a postos para falar conosco sobre orientações de cirurgias plásticas neste período de verão. E segundo e terceiro blocos, inteirinho para a gente falar o que está certo e o que não está certo, com alimentação para o verão, detox, exercícios aconselhados, tudo que a gente fica agora pensando, voltando das férias, quer dar uma desintoxicada, quer começar a vida num novo pique, tem os jeitos certos e, infelizmente, tem muita baboseira que falam por aí, que hoje a gente vai confirmar direitinho para vocês. É tudo isso hoje, agora, aqui no Vera e Você. Já estamos aqui com o Dr. Fernando, nosso convidado, que sempre traz muitas dicas super interessantes para nós, especialista como é, mesmo tendo... Eu brinco muito com você, né, Fernando? Você tem uma cara de recém-formado e já tem tanta experiência, né? Sim. Pois é. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Prazer é todo meu, cara. E te convido a curtir a orquídea que a Galeria das Flores me mandou hoje. A Linda Isabel da orquídea. Galeria realmente me manda peças incríveis. Olha, essa hoje eu curti muito. Ela sabe que eu faço coleção de orquídeas na minha chácara. Então ela me mandou um exemplar divino, maravilhoso. E um recado para vocês. O recado é o seguinte... Tudo que vocês viram de bonito que eu trouxe aqui no Natal, né? As guirlandas, aqueles arranjos de Natal lindos que eu trouxe aqui, aproveita. Se você quer, como o brasileiro está aprendendo agora, fazer compras a um precinho legal, tá tudo em promoção lá na galeria. Tudo 50% de desconto. Você compra agora, já guarda para o próximo ano. Assim você faz aquela economia básica que a mulher gosta de fazer, né? E, aliás, no atual momento, estamos precisando fazer. E de volta aqui com o Dr. Fernando, vamos falar sobre cuidados e atenções quanto às cirurgias plásticas no verão. Dr. Fernando, o povo diz que verão não se deve fazer cirurgias plásticas. Eu acho que, minha opinião, né, que é claro que rosto, nariz não, mas que as outras coisas, com cuidado, dá para mexer. Eu queria que o senhor desmistificasse isso, né? O verão é tão prejudicial assim às cirurgias plásticas? Na verdade, assim, tem que desmistificar um pouco. Porque as cirurgias plásticas podem ser feitas em qualquer época do ano. Principalmente aqui em Ribeirão, que é praticamente verão o ano todo. Então, essa incidência solar, o calor, já é constante na nossa cidade. Então, a gente já está acostumado com isso. Né? Seja no verão, seja no inverno, a temperatura oscila muito pouco. Então, não é contraindicado, mas os cuidados têm que ser redobrados, principalmente com relação à exposição solar. Né? Então, realmente, quando você citou o fato de cirurgia de rosto, de nariz, serem feitas no verão, tem que ter muito cuidado. Tem que ser alguém que fique reclusa praticamente, sim, né? Então, assim, pode ser feito? Pode. Mas isso você tem que orientar desde a consulta pré-operatória, assim, você tem que ficar de repouso. E eu quero fazer uma pergunta quanto a isso, que acho que todo mundo que pensa, ainda mais eu que sempre fui muito aventureira, né? O que acontece se você faz uma cirurgia plástica e expõe ao sol? Principalmente, o principal risco é se você expõe áreas que tem equimose, que é o roxo que fica depois, esse roxo pode ficar marcado por muito mais tempo ou às vezes até persistente.
Ou seja, ficar manchada a área que você operou. Então, imagina você operar uma pálpebra ou o rosto e ficar com uma mancha no local da... Conserta uma coisa e desfaz então, assim, outra. esse é o principal cuidado. Outro cuidado que tem que ser é com relação ao calor intenso. Então, áreas, se você expõe a muito calor, esse calor pode inchar mais, porque no pós-operatório já tem um inchaço comum, claro, é verdade, que já é esperado. Se você expõe um calor maior, esse calor vai deixar a área mais inchada e isso pode comprometer o resultado. Então, pode pode acumular mais líquido, às vezes você vai precisar, exatamente por causa desse acúmulo, vai precisar drenar, seja depois com algum procedimento ou intensificar a drenagem. Então, isso vale para qualquer parte do corpo? Para qualquer parte do corpo. Então, assim, olha aí, gente, e pelo que o Dr. Fernando está falando, além da não exposição ao sol pelas manchas, é bom ter um ar-condicionado, quem se meter a fazer uma cirurgia de plástica no verão, porque tá bravo o verão, tem muitos cuidados que tem que ser tomados, né, doutor? Exatamente, principalmente com relação, no caso do ar-condicionado, porque muitas cirurgias de contorno corporal exigem a malha elástica, a malha compressiva. Para ficar com um resultado bom, para evitar edema, para ter realmente o resultado que você deixou no pós-operatório. Então, e essa malha é desconfortável, né? Ela acaba realmente sendo quente, mesmo o paciente mantendo todos os cuidados, acaba realmente sendo complicado. Mesmo você falando assim, mas eu vou ficar de repouso. Na verdade, assim, a malha é recomendada por um tempo até prolongado, um mês, às vezes 2 meses. Então, imagina 2 meses de verão intenso, né, se o paciente realmente não toma cuidado. Então, acaba inchando mais. Pois então eu entendi agora, eu não sabia, só sabia que não podia tomar sol de jeito nenhum. Mas eu não sabia exatamente quais eram os cuidados, as complicações. Os resultados de não obedecer, né? Sim. E a cicatriz também pode ficar avermelhada e marcada também, se você não tomar cuidado. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu só tenho esse período para fazer a plástica. Então, estamos combinados que também pode. Pode. Porém, com os cuidados todos que você acabou de nos passar. Então, assim, sol, nem pensar, principalmente nos primeiros 15 dias, né, mesmo se realmente ficar reclusa, realmente o termo correto, ficar reclusa nesses primeiros 15 dias. E mesmo reclusa, mesmo com essa exposição dessa luz aqui, que a gente acha que às vezes acaba não sendo lesiva, ela também realmente tem seus raios UV, então acaba também intensificando ou manchando se você não tomar cuidado. Doutor Fernando, e aquele procedimento que eu achei muito interessante, ele já esteve conosco há uns meses atrás e falou do Skin Booster. Né? O Skin Booster, que é um procedimento que até gostaria de relembrar, é um preenchimento, né, doutor? É um ácido hialurônico, né, que tem como intuito hidratar a pele e atenuar realmente pequenas rugas e hidratar e tornar a pele mais jovem, né? Esse procedimento, ele é mais ameno em relação às complicações que você acabou de colocar para todo mundo? Sim. Ou ele é mais tranquilo de ser feito mesmo nessa época quente? Não, esse não tem tanto problema. Então, assim, mesmo qualquer procedimento minimamente invasivo, esses procedimentos estéticos como Botox, preenchimento e o Skin Booster, desde que se o paciente não ficou com nenhum roxo, porque raramente fica, mas assim, se ficar, é só muito protetor solar, mas... E pode levar a vida normal. Praticamente então, assim, normal. Não contraindica. Então, realmente, esse tipo de procedimento... Olha, doutor Fernando, como eu já tirei alguns dias de descanso agora, enquanto rolaram as reprises dos melhores momentos do Vera e Você, eu não vou tirar mais férias. E vamos dizer que de quinta-feira, que eu tenho a gravação do programa, até a próxima quinta-feira, eu tenho condição de fazer o procedimento e na próxima semana já mostrar o resultado aqui cara a cara com o meu telespectador? Mesmo que seja inchadinha? Assim, tem que tomar muito cuidado. Então, isso você tem que saber realmente perguntar para a paciente qual que é a profissão, né? Assim, o que realmente... Quanto tempo você exigiria para eu voltar aqui para o meu telespectador com o Skin Booster, já como se eu tivesse feito um Photoshop no meu rosto? Não, assim, o Skin Booster, primeiro, que como são as 3 aplicações, né? Tem uma aplicação por mês, na verdade, assim, fazendo num dia...
No dia seguinte pode inchar um pouco, pode ficar um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais vermelho, mas dentro de 2 dias você praticamente não tem nada perceptível. A mesma coisa que a toxina botulínica, a mesma coisa que um preenchedor. Então, isso não tem problema. Ó, gente, vem cá, ó. Eu vou ser garota propaganda do Dr. Fernando. Já desde a outra vez que ele esteve aqui, que eu tava querendo... Eu sei que o melhor seria uma plástica, afinal já tô assim, né, com uns aninhos permitindo que eu me dê esse luxo. Mas se eu puder empurrar mais um pouquinho, eu vou empurrar. Então eu vou combinar tudo com o Dr. Fernando e vou fazer uma demonstração para vocês, sessão a sessão, do Skin Booster. Fiquei curiosa, doutor, e como você disse que vai me ajudar, eu quero mostrar para todo mundo e aí a gente desmistificar esse tratamento, que você disse que é uma maravilha. É muito bom. Doutor Fernando, mais algum conselho que o senhor queira... Eu acho tão engraçado chamar ele de senhor Fernando. Mais um aconselhamento em relação aos cuidados com este verão? Sim, muito protetor solar. Ah, tá. Assim, chega a ser repetitivo, chega a ser cansativo, todo mundo, mas é porque você tem que intensificar, né? Protetor solar, com essa incidência solar, com os raios, com a incidência que está chegando assim, em níveis inclusive alarmantes. Nunca vistos, né, doutor Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado. No mínimo, protetor fator 30, mínimo. Né? Isso para peles, inclusive, mais morenas, se a pele for mais clara, no mínimo fator 50. E repetir pelo menos de manhã, antes de sair, aplicar de manhã antes de sair de casa, antes do almoço ou na hora do almoço, para ficar cômodo, né, para o paciente. E no meio da tarde, quando a incidência está realmente E na muito piscina, intensa. de quanto em quanto tempo tem que reaplicar se você está tomando sol no mar, na praia ou na piscina? Claro, assim, tem que ver, claro, que cada recomendação de protetor, tem alguns à prova d'água, mas a gente mesmo usa a prova d'água. Foi realmente, assim, tomou o banho de piscina, saiu, reaplica. Assim, não fique... Para não ter surpresas. Exatamente, não fique achando, assim, não, é a prova d'água, mas assim, é a prova d'água, mas deu 500 mergulhos, é a prova d'água, mas... E o engraçado, né, é que a gente faz isso, eu faço isso com as minhas netas, eu tenho uma preocupação, quando elas estão comigo, de toda hora tá passando, e muitas vezes eu esqueço de mim mesma, que há pouco tempo eu estive no dermatologista, que me deu todos os conselhos, eu tomei muito sol quando ainda os raios não eram tão perigosos e também não existia toda essa consciência do mal que esses raios podem fazer pra gente, né? E aí eu aprendi, até em exercício com as minhas netas, que toda vez que sai da piscina tem que passar um pouquinho de protetor. Sim. Obrigado por mais essa dica e muito obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez. E aí nós vamos marcar a data para minha experiência e eu vou lá para você fazer as aplicações e eu poder mostrar para todo mundo. Perfeito. Fernando, obrigada, viu? Obrigado. Fica aqui um pouquinho mais comigo, que eu tenho que contar aqui para os nossos telespectadores que a promoção 20 anos do Coxilha dos Pampas ainda tá valendo, tá, gente? Foi tanto sucesso, é tanta história que tá chegando, que com certeza você não vai querer ficar fora. Eu já contei, eu tenho umas 4 histórias que eu achei que valia a pena. É só você escrever pro Coxilha dos Pampas 20 anos.com.br. É isso mesmo, Alessio? Coxilha20anos.com.br, conta a sua história e depois você pode se deliciar com as carnes nobres, com aquele buffet maravilhoso. E o Luizinho, ele sempre tem uma explicação melhor do que eu para falar desse espaço maravilhoso. Olha lá. Eu sou o Luiz aqui da Coxilha dos Pampas. No mês de novembro, a Coxilha comemora 20 anos de serviço. São 45 cortes de carne, mais de 150 opções de acompanhamento. Tem uma pista de comida japonesa com mais de 25 itens. Venha comemorar com a gente os 20 anos de Coxilha. Acessando o hot site www.coxilha20anos.com.br, conte-nos sua história com a Coxilha e você vai concorrer a diversos rodízios. Eu estava aqui de papo com o nosso convidado, ainda batendo papo, me embalei aqui num papo tão gostoso, já combinando o meu Skin Booster, né? Mas olha, falando sério, nós vamos para um intervalo comercial rapidinho e voltamos já já com 2 blocos especiais para quem quer começar o ano
sabendo escolher o seu tratamento, o seu regime, o seu exercício, a sua academia. Então, fique aí que nós voltamos em 1 minuto. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Em 1994, 3 irmãos resolveram trazer para terras paulistas toda a tradição e cultura de seu povo. Assim nascia em Ribeirão Preto uma churrascaria referência da gastronomia gaúcha. Depois de 20 anos, a Coxilha dos Pampas se orgulha em manter essa tradição, unindo sabores com a arte de bem servir. Essa é a nossa história. Conte-nos a sua. Acesse coxilha20anos.com.br e concorra a vários rodízios. Coxilha dos Pampas, escrevendo histórias e sabores. TV Mais Ribeirão. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301. Gente, primeiro programa de 2015, eu tô impossível, olha só. Lembra que há um tempo atrás eu falei para vocês que amei esse óculos que a New Look me mandou para mostrar para vocês? Pois é, como eu uso grau, mandei fazer, estou estreando hoje e vim mostrar para vocês, é claro, né? Afinal, a gente faz propaganda do que acredita e... acreditem ou não, aqui no Vera e Você, só vem quem eu admiro, quem eu gostei do trabalho. Claro que a gente tem que faturar, a gente tem que vender, tem que ter os clientes que, né, patrocinam o programa. Mas até agora, com a graça de Deus, eu consegui só ter bons parceiros e de qualidade, como é o caso de New Look. Como esse já é meu, en passant, eu vou mostrar para vocês esse aqui que tá com tudo na moda, gente. Olha que demais. Nossa, não é maravilhoso? É meio peru, assim, né? Para quem gosta desse estilo mais... Eu nunca admito que eu seja perua, mas eu queria contar para vocês que eu gostei. Mas era isso a minha mensagem hoje, que eu cumpri minha palavra, aquele óculos já é meu, esse aqui ainda está lá à disposição de vocês, sempre com atendimento maravilhoso das óticas New Look. Como eu prometi também, vamos agora, nesse primeiro programa, partir para um papo muito legal. E eu vou contar para vocês, junto com os parceiros que já estão aqui, da onde surgiu a pauta do que nós vamos conversar agora. Doutora Paloma, que é Paloma Malosso Cavicchioli, aprendi a falar italiano aqui direitinho, que é dermatologista. Doutora Amanda Bellocchi Gerbasi, que é nutricionista, doutor José Eduardo Prado, que é fisioterapeuta. Eu pus doutor em todo mundo, porque, na verdade, eles são mesmo doutores, gente. Só gente boa e competente participando do programa de hoje, e é por isso que eu vou contar para vocês, agora sim, é por isso que eu vou contar para vocês de onde surgiu esse papo mais completo. Eu tirei alguns dias de férias, fui para a praia, e estava num grupo muito eclético. Tinha sobrinha de 17, cunhada de 30, tinha uma outra amiga de 40 e poucos, e eu que estou ali, como eu já contei para vocês, não é segredo para ninguém, na casa dos 60. Muito bem, o papo que rolou durante esses dias que eu fiquei lá, me deu vontade de fazer esse programa. Porque todo mundo, o papo que rolou lá entre nós, tudo dizia respeito ao exercício que é bom, ao detox que é bom. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho dor. Ah, mas eu não posso fazer aquilo porque eu não como isso. Ah, mas eu não posso porque não adianta, em mim faz pouco resultado. E acabou virando a pauta desses dois blocos. Então, voltando para cá, já contei para vocês, junto com os meus convidados, eu escutei um monte de coisas bacanas. Mas eu escutei também um monte de baboseira que, pelo fato de eu já saber, pela minha experiência, que não dá certo,
Minha sobrinha ficou, aos 17 anos, eles vivem pendurados no telefone, no notebook, no tablet. Então, era tanto besterol que ela ficava achando ali na internet, né, que eu falei, não, vamos fazer um programa e discutir isso, porque isso é assunto sério. Não é assunto de se ficar só pesquisando pela internet, né? Então, eu gostaria de começar, e convidei a doutora Paloma, o Duda e a Amanda, para a gente fazer um bate-papo descontraído. Eu gostaria de começar, assim, é sempre bom começar pela alimentação. Quem está aí se dispondo, como eu, a mudar os hábitos no começo do ano, é pensar na alimentação. Puxa, como é difícil mudar os seus hábitos alimentares. Eu sofro que nem uma danada. Sinceramente, Amanda, eu sofro muito. Porque eu adoro pão, eu adoro massa. Então, só de pensar eu tenho arrepios. E fiquei procurando coisas mágicas, como a minha sobrinha, a Maria, muito querida, no computador. E aí desisti, preferi trazer você aqui e já aprender junto com todo mundo. Por onde a gente começa o primeiro passo para uma mudança, sem ser tão radical, sem que a gente sofra tanto? Tem algum jeito? Então, Vera, é muito importante, né, a gente ter a ideia que é preciso recomeçar, né? Nesse final de ano é muito comum as pessoas deixarem de lado, né, não dá muita bola, é festa, sai muito da rotina, muda os horários do dia a dia, e aí a gente acaba deixando de lado. Mas o importante é sempre retomar, sempre estar disposto a retomar, né? Atividade física, uma alimentação equilibrada, mais elaborada, né? E muito a gente escuta falar sobre essas dietas detox, né? Lógico, elas são excelentes, né? Existem diversas aí no mercado, né? A gente vê em revistas, em sites, mas elas têm, a base delas são muitas frutas, muitos legumes, então elas são riquíssimas em antioxidantes e elas dão um empurrão inicial. Por quê? A gente realmente perde um peso legal nesse início e dá para dar um start. Então é legal começar por um detox? É bem bacana, tá? Não dá pra gente seguir um detox por muito tempo, porque geralmente são muito restritivas, mas para dar um início é uma forma de dar um começo. Me diga uma coisa, uma das sugestões de detox que a gente discutiu ali enquanto a gente estava em grupos, até homens participando, porque os homens também se preocupam hoje em estar em forma, era o detox começava com 2 dias totalmente sem carboidratos. E depois, na sequência, ia sendo incorporado o carboidrato. Alguém que está acostumado a comer muito carboidrato, como é o meu caso, por exemplo, você cortar radicalmente, isso é bom porque acelera o processo de perda ou isso é ruim porque dá desespero? Exatamente. Eu acho que aí que está o X da questão, né? Por isso que é tão importante você procurar um profissional adequado para poder te orientar. Né? Se fosse assim, qualquer um comprava uma revista e dava certo para todo mundo. É verdade. Né? Então, por que o individual é tão importante? Porque a gente analisa caso a caso, a gente vê os hábitos desse indivíduo, vê se ele tem um consumo alto de carboidrato, às vezes ele não vai conseguir cortar total. Então a gente tem que analisar cada caso, né? Às vezes cortar parcialmente, às vezes não fazer uma dieta totalmente detox, fazer ela em alguns momentos do dia, né? Dar uma reestruturada nessa alimentação e aí ter um efeito bacana, ter uma perda de peso legal. Bom, então, como nem todos que estão aqui conosco, nos assistindo, vão poder ter acesso a um conselho especializado, atentem pelo menos pelo que a Amanda está falando agora, que você fez um dia, não se sentiu bem, tente uma outra coisa, ou então já procure uma pessoa, porque eu já fiz algumas besteiras de começar o tratamento, gastar até um dinheirão em produtos que no segundo dia eu não consegui manter, porque eu fiquei alucinada ou porque eu ficava tão ansiosa que... Exatamente. E eu acho que a gente tem que começar também pelo básico, né? Às vezes as pessoas ficam procurando aquela fórmula mágica e mudanças simples do tipo, volta à sua rotina, questão de horários, a questão de se alimentar de 3 em 3 horas, voltar a dormir no horário que estava acostumado anteriormente, porque pelos dias de festa, a gente muda todo o nosso horário, vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, então tudo isso é muito importante para um bom sucesso de uma dieta, de uma redução de peso, né? Organizar sua geladeira, né? Porque
pode ser que tenha ainda o resto de doce de festa, muito pão, muita massa. É tudo isso então, mesmo, né? Assim, não é, Paloma? Não é, Duda? Na sua casa também não é? Fica aquele restinho disso, restinho daquilo. Ganhou chocolate. A gente quer aproveitar. Você não quer que acaba, né? E não, você não quer que acabe. E como o organismo também já acostumou nessa época, você acaba... Né? Ai, só mais hoje. Exatamente. Né? Ai, tinha um churros lá na praia onde eu fico. Que no último dia eu venho embora e falava, vai, só mais um antes de ir embora. Depois eu juro, nunca mais eu como churros na vida. Né? E é aí que entra o que a gente chama muito do pensamento sabotador. Que é bem isso que você falou. Ah, só hoje pode, agora já estraguei o almoço, vou estragar o jantar. E aí a gente vai deixando, isso vai virando uma bola de neve. A hora que você vê, fica difícil de correr nesse tempo perdido. Então é sempre importante estar disposta a recomeçar e dar o start. Esse só hoje pode, eu acho que eu tô uns 5 anos, né? Só hoje pode. Só hoje pode. Toda vez que a gente começa, né? Dura e tem uma uns tentação. aninhos. Tem que esperar segunda-feira para começar a dieta. Exatamente. Engraçado. Uma desculpa. É isso mesmo. E também a questão de você buscar ajuda num grupo para essas mudanças de hábito é muito legal mesmo. Porque eu confesso para todos vocês que eu, sou gulosa. Então eu começo, daí 2 dias eu paro e tal. E dessa vez, voltando então, desta minha viagem à praia, eu combinei com a minha cunhada e a minha sobrinha de fazermos o detox, dos processos que a minha sobrinha, que a Maria tinha visto na internet. E me prometi começar a andar antes que o Duda, que toma conta das minhas dores, né? Eu falei, vou tentar sem o Duda mesmo. Fui lá, quase morri de dor nas costas, né? Então, a gente tem que, quando tem um grupo juntos, é mais fácil você manter a palavra. O detox eu estou conseguindo. O caminhar, eu ainda vou precisar ir... Eu sou freguesa meia fujana do Zé Eduardo, né? E a Paloma, que também vai aí estar falando conosco já no complementar do grupo. Então, eu estou falando isso porque às vezes você pode combinar, você quer começar, mas começar sozinha é duro, né? Então, se você combinar com 1 ou 2 amigas ou amigos, fica legal fazer isso em grupinho, que um cobra do outro, é muito legal, né? Bom, então eu cheguei com todas essas minhas propostas, né? Então, eu fui lá, procurei um detox que eu acho que eu vou aguentar, busquei orientação, tal, vou começar, e junto preciso começar o meu exercício. Porém, que eu sei que precisa. Aliás, meu cardiologista já falou que se eu fizesse caminhada direito, eu tomaria metade dos remédios que eu tomo, né? Porque a própria caminhada satisfaz as deficiências do corpo. Aí eu vou caminhar, dói meu calcanhar, aí minha coluna arde, que é uma coisa, e meus 2 joelhinhos, tadinhos, acho que eu já usei muito eles na vida, ficam detonados. Conclusão, eu ando 2 dias e tenho que parar. Então, dentro desse quadro, se você tem algum problema também, antes de começar o exercício físico, precisa buscar uma orientação. E daí eu chamo agora para o nosso Papa, José Eduardo, que é fisioterapeuta e osteopata, né? Eu nunca pensei que a osteopatia fosse tão abençoada, gente. Ela cuida das nossas dores de uma maneira muito eficaz. Duda, quero começar a fazer exercício. Qual é a primeira coisa que eu tenho que verificar para não sofrer essas dores musculares tão intensas ou para não agravar um problema físico que eu já tenha? Vera, a gente já conversou isso aí algumas vezes. E a atividade física, o fortalecimento, o condicionamento físico, ele é importante para todo mundo. Movimentação e tudo mais. Quanto mais parado, menos saúde a gente tem. Mas é importante que quando a gente começa uma atividade física e tem dor, aí a gente tem que buscar um auxílio para uma avaliação e melhorar essas condições para fazer uma atividade. Não adianta a gente fazer atividades com dor. Existem alguns processos que acontecem no nosso corpo quando nós temos dor, que a musculatura perde um pouquinho sua função de estabilidade de articulação e tudo mais, então você começa a desenvolver
uma defesa do corpo que não ajuda na atividade. Então é importante faz atividade física, ótimo. Começou a fazer atividade física, apresentou dor, avalia bem através de uma fisioterapia, de um ortopedista, avalia bem as condições, trata essas condições e assim começa a atividade física. Quando nós conseguimos fazer atividade física gradativamente, aumentando e melhorando as condições musculares e articulares, saúde. Aí a gente tem saúde. E o interessante, eu conversando com a Amanda um pouco antes do programa, é que também existe a parte de nutrição relacionada à dor também. Então, então isso foi uma coisa interessante que a gente conversou antes. Então também tem esse lado. E também não diferente do que vocês estavam conversando com relação a ser específico, não tem como também a gente estipular, você vai fazer isso de exercício. Tem gente que se adapta, consegue fazer o exercício de uma maneira mais eficaz, ou sem dor, ou mais intensamente, tem gente que não consegue. Então tem que ser específico também para cada pessoa. Quando a gente tem dor e a atividade física você vai fazer atividade física e apresenta dor, não significa que você tem que parar completamente. Às vezes você pode mudar um pouquinho do que está fazendo e você pode melhorar as dores com o exercício, mas sabendo fazer também. Muitas vezes você não consegue, tem que buscar um tratamento um pouco mais específico, uma osteopatia, uma fisioterapia mais especializada, e aí sim depois você volta a atividade Aí pode física. Voltar a incorporar esses hábitos de uma maneira, sem dor, né? Uma coisa que é interessante, que é fácil resumir com relação à dor, é assim. Quando você tem uma articulação forte e flexível, ao mesmo tempo, você tem saúde. Então por exemplo, Pilates envolve muito isso daí, você tem força e flexibilidade, isso é saúde. Quando você tem desequilíbrio muscular de força ou encurtamento de musculaturas, você pode desenvolver lesões. Então, buscar esse equilíbrio, buscar o equilíbrio, geralmente você tem saúde. Bom, é claro que na juventude os problemas são muito menores sempre, né, físicos para fazer exercício e tudo. Vamos falar um pouco agora com as pessoas um pouco mais velhas que já têm alguns problemas incorporados na vida de dor e acha que não vou conseguir mais fazer um exercício porque eu tenho dor, o joelho dói, ou a coluna dói e tal. Eu estou fazendo essa pergunta para ele compartilhar e dar mais ênfase ao que ele falou, porque ele está fazendo isso comigo, gente, e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu achei que eu não podia mais caminhar, eu achei que eu não conseguiria mais por causa do joelho, por causa disso, daquilo. Agora eu estou fazendo um tratamento que, aliás, eu só iniciei, eu imagino quando eu terminar como eu vou estar melhor, que aos poucos eu estou conseguindo voltar a caminhar corretamente, com a ajuda da tal da osteopatia, que muita gente nem sabe o que é. Nós já falamos aqui uma vez, mas eu gostaria que você voltasse a falar alguma coisa sobre isso. Quando a gente fala quando você tem uma idade um pouco mais avançada, ou você não é jovem e tudo mais, a gente começa a pensar um pouquinho no desgaste de cartilagem, artrose e tudo mais. A questão da melhora de dor, porque muito se fala que a artrose não tem cura e que as dores só vai aumentar. Você tem que aguentar, é isso que fala. Só que acontece que realmente a cartilagem é difícil hoje, não tem hoje um estudo que foi feito e falou assim, toma isso daqui ou faz isso daqui que sua cartilagem vai voltar ao normal. E o problema maior da artrose, o desgaste, é isso, você perde a cartilagem ou machuca um pouco e você começa a ter contato ósseo e as dores começam a aparecer. Só que o fortalecimento, aí já tem estudo feito, que o fortalecimento bem feito, quando a gente tem aquele equilíbrio muscular de força, você tem um pequeno afastamento das estruturas. Que aí aí você a diminui, deixa de machucar. Exatamente, você tem o problema da cartilagem, mas o contato é menor. É onde você começa a achar no fundo uma luz no fim do túnel. Duda, poxa, eu acho que dá pra... é uma das principais vantagens da osteopatia? A osteopatia, nesse caso, na questão de artrose, sim. E aí, por exemplo, a gente voltada para a coluna, então existem técnicas utilizadas para que você consiga o afastamento. Isso milímetros, são coisas pequenas, mas já surte efeito com relação à dor. E isso associado a um fortalecimento, que aí já vem uma fisioterapia mais convencional, que já não é tanto a osteopatia, ajuda bastante.
artrose de quadril, joelho, ombro. Então, você associando essas técnicas, a gente tem tido boas melhoras com isso. Bom, tudo isso, como a gente está falando, é qualidade de vida. Mas agora, eu vou fazer a boa alimentação, eu vou cuidar de estar bem fisicamente, uma boa fisioterapia para poder estar na ativa, mas eu tô com pressa também. Será que tem jeito de dar uma apressadinha nesses resultados? Então, é isso que nós vamos falar agora no próximo bloco, que eu continuo com os meus 3 convidados. E a doutora Paloma, que é da clínica Onodera, vai nos contar aí aqueles segredinhos para quem quer também dar uma apressadinha nesse processo. Fica comigo que eu volto logo depois de Times Vem, que vem agora com Alexis Candiuzzi. Olá, começando 2015, estamos aqui de volta. É hora de colocar aqueles planos que ficaram lá em 2014 em ação agora em 2015. Não dá para encarar o começo de mais um ano como se fosse simplesmente a troca de um mês. Então, vamos lá, colocar em ordem, colocar em dia tudo aquilo que você queria ter feito em 2014, mas que ficou para esse ano. É preciso ter seriedade para poder conquistar tudo aquilo que você quer realmente de mudanças para você. Então, comece pelo seu visual, porque isso vai refletir o teu interior. Ou seja, comprar aquela camisa, sabe aquela camisa que você não teve coragem de comprar porque era um pouco ousada demais? Que tal você agora assumir essa camisa, comprar e usar e adotar uma nova postura? E a barba, sabe aquele sonho de ter aquela barba definida, o melhor formato para você? Quem sabe, deixa crescer, deixa aparecer esse novo visual para que você possa incorporar todas essas mudanças. Tem hora que é preciso ousadia, aquele sapato também que ficou na loja que você pensou, não comprou, volta, compra. Pode ser uma alternativa para que um estímulo para que você possa encarar todos os seus desafios, os seus planos com uma nova imagem. Isso é muito importante. E academia, hein? Pois é, deixou para trás, engordou, ganhou quilos, ainda mais com as festas agora. É hora de você realmente colocar disciplina nesse comportamento. É hora de ir à academia, correr, andar, malhar, caminhar, enfim, praticar um esporte que possa trazer esse bem-estar e que você possa ganhar mais autoestima. E o cabelo, hein? Mudou? Não? Então faça isso. Procure um profissional que te dê uma orientação e com todo bom senso assuma um novo perfil aí. Todo mundo vai notar essa mudança. E essa mudança que começa externa pode te trazer muitas oportunidades internas de crescimento e de desenvolvimento também. À medida que as coisas aqui fora mudam, lá dentro também, você vai realmente conseguir encarar essa nova pessoa que está aí para surgir. A gente faz planos no começo do ano, né? Quer executar esses planos e muitas vezes falta a coragem. Então aproveite, abuse da autoestima para poder encontrar essa coragem e mudar aquilo que você realmente tem vontade de mudar e começar um ano diferente, cheio de novas perspectivas, de mudanças, de encontros e buscar aquilo que é mais importante, a sua felicidade. Se olhe mais no espelho, se permita mais, tenha reconhecimento daquilo que você é, daquilo que você quer ser. Isso é muito importante e é isso que vai provocar todas as mudanças que estão aí dentro. Assumir novos hábitos, novas atitudes, vai provocar mudanças em tudo, no geral, no trabalho, na família, com os amigos. E as pessoas vão começar a enxergar você de maneira diferenciada. Essas foram as minhas dicas para você começar o 2015 com o pé direito e provocando aí fortes emoções. Até mais!
Em 1994, 3 irmãos resolveram trazer para terras paulistas toda a tradição e cultura de seu povo. Assim nascia em Ribeirão Preto uma churrascaria referência da gastronomia gaúcha. Depois de 20 anos, a Coxilha dos Pampas se orgulha em manter essa tradição, unindo sabores com a arte de bem servir. Essa é a nossa história. Conte-nos a sua. Acesse coxilha20anos.com.br e concorra a vários rodízios. Coxilha dos Pampas, escrevendo histórias e sabores. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. De volta e direto aqui com os meus convidados. Bom, como eu falei antes do intervalo, você que está chegando agora, nós já tivemos aqui alguns conselhos importantes sobre a qualidade da alimentação, os detox que são possíveis. Já falamos aí sobre os pontos importantes de estar em forma para poder fazer a nossa caminhada, o nosso exercício, né? E como eu disse, eu sou ansiosa, então eu tenho pressa. Eu começo a fazer uma coisa a outra, mas se demorar muito para ter resultado, eu também já vou ficando, sabe? E a gente aí tem que saber o que fazer para não fazer besteira, né? E é por isso que eu trouxe aqui realmente a indicação da Clínica Onodera, que é da doutora Paloma, e que a sua especialidade é dermatologia, porém você coordena todo o trabalho da Onodera, é isso, Paloma? Eu trabalho tanto a parte de dermatologia, que seria a pele, né, quanto a parte corporal. Quer dizer, a gente entra lá e já sai do jeito que eu falei, tudo bem nos conformes. Paloma, me fala uma coisa, você escutou aqui, você estava participando do papo que nós tivemos sobre essa questão de a gente estar bem, se sentir bem, de a gente querer recomeçar o ano no pique, depois de ter exagerado em tudo isso. E milagre a gente sabe que não ajuda. Com certeza. Mas a gente também sabe que a tecnologia hoje traz alternativas bem interessantes. Se eu estiver me alimentando bem, se eu estiver fazendo um exercício moderado, que me dê equilíbrio, o que você nos proporia como sugestão para harmonizar isso com um resultado mais rápido? Funciona mesmo esses aparelhos que hoje são propostos nas clínicas? Funciona assim, sempre como você disse, associado a uma alimentação balanceada, uma atividade física, mesmo porque os tratamentos estéticos, você fazendo, hoje em dia existe, por exemplo, tecnologia de radiofrequência, que ele vai aquecer a temperatura em torno de 40, 42 graus, isso vai estimular fibroblastos, vai remodelar colágeno, com isso a gente melhora a parte de gordura e outros aparelhos associados à estimulação muscular. Com isso melhora a flacidez. Então vamos lá, o primeiro aparelho que você falou de radiofrequência,
ele é um determinado aparelho Isso. que elimina as gorduras, é aquele que a gente vai passando. Isso, tem esse Utrip que é a radiofrequência associada ao DMA, que ele, além da radiofrequência, ele tem essa estimulação muscular. Tá, os dois juntos. Aí tá, ele vai esse agir é um tanto, tipo de tratamento ele vai possível. agir tanto para gordura quanto para flacidez. Ele Tá. pode agir tanto corporal quanto facial, para ruguinha, contorno facial. Ah, tá. Então, pode usar tanto para o corpo quanto para a face. Aí existem outros tipos de tratamento. Tem o tratamento que age mais quando a pessoa tem mais celulite. Aí tem a ultrassom associado a vácuo. Aí são, para cada caso é um caso, né? O ideal seria o paciente fazer uma avaliação para ver o melhor tratamento para aquele tipo de paciente. E a gente sempre associa uma avaliação nutricional também e orienta também a atividade física. Mesmo porque você fazendo atividade física, o seu metabolismo vai estar mais acelerado e com isso você potencializa o seu resultado. Quanto tempo leva, é recomendado um tratamento? Porque a gente vê por aí, perca 8 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros numa sessão. Eu, particularmente, não acredito em milagre. Não, eu acho que tudo que é muito rápido, volta rápido, com né? certeza. Eu prefiro confiar em tratamentos que sejam mais a longo prazo e que com isso você vai se adaptando. Um tratamento como esse para celulite, para ter resultados. Quanto tempo, em média, um paciente começa a ver os seus resultados? Normalmente, em torno da segunda, terceira sessão, já começa a ver resultado, mas o potencial, vamos dizer, o pico do tratamento mesmo é em torno de 8 a 10 sessões. Tá. Que a gente vê um resultado eficaz mesmo que o paciente procura. Certo. E o outro aparelho que é o radiofrequência com ultrassom? Tem o da radiofrequência associado ao DMA, que faz a estimulação muscular. O que é DMA, Paloma? Desculpa a minha santa ignorância. É uma sigla em inglês que fala que tem essa estimulação tanto muscular quanto tissular, então tanto da pele quanto do músculo. Ah, tá. Para tonifica? Tonifica, ele melhora a flacidez. Nossa, realmente, eu não falei para vocês que hoje em dia tem muita coisa para... É uma tecnologia nova israelense, que antes era o que existia mais, era só a radiofrequência. Aí nesse aparelho novo Nutrilipo, eles conseguiram associar a radiofrequência, que já tinha um resultado muito bom, com essa estimulação muscular. A perda é mais rápida e mais permanente, é isso? Você tem uma resposta melhor e antes agia mais na gordura localizada e na celulite. Agora a gente consegue agir na flacidez também, que às vezes o paciente tem bastante dificuldade para a flacidez. Com essa finalidade de perda de medida e tudo mais, o período recomendado mínimo é também de 8 a 10 semanas ou o paciente também já vê resultado logo no início do tratamento? Então, quando faz o facial, já na primeira sessão você vê um certo resultado em sulcos que a gente chama de efeito Cinderela, efeito lifting, que daí ele dura em torno de umas 2 horas, mas com o passar das sessões vai ficando o efeito que você viu nesse efeito lifting. Ah, tá. E para o corpo? Para o corpo, em torno da terceira sessão, você começa a ver o resultado, mas já na primeira sessão você sente tanto o aquecimento, né, porque a radiofrequência ela aquece, como você sente essa leve contração muscular, como se fosse um leve formigamento. Então você sente agindo mesmo. Doutora Paloma, e assim, a gente sabe que, como eu estava falando aqui com os nossos queridos convidados, tudo que é muito radical, você faz e não dura e tal. Então, uma boa nutrição precisa ser feita com equilíbrio. Eu adorei uma coisa que a Amanda falou hoje aqui, gente, adorei. Que a gente tem que organizar a geladeira. É verdade. É uns macetes assim, que... Você mata na raiz, né? Mata na raiz. Exatamente. Quem quer fazer essa mudança, não pode estar com a geladeira cheia de doce. Com certeza. Não é? Tem que fazer essa reestruturação para não cair, bateu a fome, ter a opção correta. Porque senão... ter a fruta, o legume, não ter o Bate a chocolate. fome. É verdade. Então, a gente já falou aqui que fazer aquele regimão de não pode nada sem... Daqui a pouco você tá tudo com o peso todo de volta. Fazer um exercício sem ser com uma avaliação boa, para não ter dor, para não se ferrar nas artroses, né, Duda? Também é muito importante, senão volta tudo, você não aguenta e volta tudo. Esses tratamentos que você está nos contando, que evoluiu tanto tecnologicamente,
eles têm, depois que você tem a perda que você quer, a tendência é voltar, é preciso uma manutenção, ou hoje a tecnologia já dá pra gente um efeito mais prolongado, digamos assim, do tratamento? Por exemplo, vamos dizer, o colágeno que foi estimulado, ele não vai ser perdido, mas é aquilo, com o passar do tempo, a gente tem a degradação desse colágeno. Certo. E, por exemplo, tanto lá a gente considera tão importante a nutrição, que o paciente sempre tem avaliação inicial, é feita a medida, daí na metade do tratamento e no final. Para o paciente ter noção da importância da alimentação mesmo no processo. Não adianta ele estar fazendo esse tratamento, perder medidas e vai lá, não segue uma dieta adequada, ele vai voltar a ganhar tudo novamente. É importante, eu acho que para todo o pessoal saber que justamente esse nosso encontro aqui é para mostrar isso, que não adianta só você ir com uma dermatologista e achar que ela vai fazer um milagre, do mesmo com uma nutricionista e achar que é a dieta que vai mudar, ou com exercício. Então, acho que o trabalho em conjunto que é de extrema importância. As clínicas hoje já estão, você percebe que as clínicas elas estão ficando multidisciplinar, porque não tem como você fugir. Cada vez mais tem que unir forças de todos os profissionais para a gente trabalhando junto ter o melhor lá na Unodera você tem nutricionista, você tem os vários profissionais que nutricionistas, atendem. as fisioterapeutas e esteticistas. Tá. Na parte de dermato. Ah, tá. Nossa, eu me entregaria nas suas mãos, assim, com a maior tranquilidade. Verdade, desde a primeira vez que eu a vi, eu fiquei encantada com a energia que ela brota. Tomara que aí de casa vocês consigam compartilhar essa energia boa. Mas, enfim, você é uma pessoa que inspira muita confiança. Obrigada. E lá na clínica Colucci, eu estive lá num evento que vocês fizeram há pouco tempo, de apresentação, inclusive de um aparelho que só vocês têm fora do estado de São Paulo, né, Duda? O isocinético, né? Como é que chama? Isocinético, avaliação isocinética. É uma avaliação para atleta? Uma avaliação, assim, muitos times de futebol têm esse aparelho para detectar os desequilíbrios musculares. Então, porque como você tem alto nível, só que hoje em dia não só o atleta profissional faz. Mesmo todo mundo que está... Hoje, se você tiver uma lesão, por exemplo, de joelho, é muito comum, que é do ligamento cruzado anterior, e você, que não precisa ser profissional para ter essa lesão, futebol amador, no clube, você tem, normalmente você passa no meio do tratamento, você tem que passar por essa avaliação isocinética para poder aumentar a performance. Para você ser aprovado em ir para começar a fazer uma certa atividade ou recuperação que você poderia estar sendo precocemente. Você poderia estar entrando numa atividade, numa recuperação precoce, se você não passasse por esse teste. Por exemplo, se existe um processo de recuperação do joelho, depois da cirurgia e tudo mais, e aí você vai aumentando a carga de fortalecimento e chega um momento que você vai para uma esteira, correr e tudo mais. Então, tem um ponto que você faz a avaliação isocinética para que você fale assim, seu equilíbrio muscular está legal, então você pode correr. Não, a gente está captando aqui que sua parte posterior da coxa está muito fraca, em compensação com a outra. E a diferença de força na mesma perna está com uma porcentagem que não é favorável. Então você tem que fortalecer mais esse grupo muscular. Você conduz o tratamento até que a pessoa possa voltar para a atividade. Muito se faz porque o custo desse aparelho é muito alto. Então a maioria das clínicas não fazem essa avaliação e reavaliação, mas se for fazer certinho a recuperação e você ter certeza, tranquilidade, poder colocar as pessoas de volta numa atividade mais intensa, seria esse aparelho. É um aparelho meio que exclusivo aqui na região, né? Ele Outras clínicas que queiram podem ir lá para pedir essa avaliação? Com certeza. Ou o cara tem que fazer também o tratamento lá? Não. Por exemplo, você tem uma clínica que trabalha com a parte esportiva e tem um atleta que precisa fazer uma avaliação isocinética, você faz, a gente entrega o laudo, existem os fisioterapeutas especializados lá, entrega o laudo para a clínica e ela continua o tratamento. Entendi. Uma outra coisa que no dia do nosso passeio lá pela clínica eu achei muito interessante é a Tânia, que você me disse. A Tânia. A Tânia é uma outra profissional que tem lá, que faz uma avaliação que, gente, é importantíssima, a gente não pensa, né? Que os nossos pés
são sempre, são como pneus de um automóvel, né? Todo mundo se preocupa em não andar com o pneu careca, sabe que tem que estar ali tudo certinho e tal. E a gente esquece que os nossos pés, para o nosso corpo, têm a mesma importância. Se não tiver tudo certo... Olha, gente, estou falando isso, um amigo meu que fala isso há muito tempo, e hoje eu incorporei isso e acho muito importante. O nosso pé é que nem pneu de um carro. Se ele não tiver legal no equilíbrio, o resto também não vai funcionar bem. Porque quando a gente não anda de pneu alinhado, balanceado, não estraga tudo, amortecedor, chacoalha, se detona, gasta muito mais na hora de trocar, né? Bom, enfim, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, de uma analogia, porque eu aprendi a importância de você também diagnosticar algumas questões relacionadas à dor, que hoje são possíveis através de todos esses estudos. Como é que chama essa especialidade? Podoposturologia. Podoposturologia. Podo-pé, posturologia, postura, né? Então, assim, o que a gente estava falando antes aqui sobre a questão de você fazer uma avaliação e especificar o tipo de tratamento ou melhor conduzir. Passa pela podologia também? Muitas vezes. Então, a osteopatia trabalha bem com a podologia, com a podoposturologia. O que acontece? A Tânia, por exemplo, lá, ela faz uma avaliação estática e dinâmica da pressão dos pés. Você, em pé, existe uma diferença de pressão dos pés que você pode ter esse desequilíbrio. Esse exemplo é o melhor que tem do carro. Mas é verdade. E então você pode ter um problema, às vezes a gente começa o tratamento com coluna, ou começa lá e a gente troca o paciente, porque às vezes você percebe uma disfunção e você pode desenvolver problemas na cervical. Eu estou falando da cervical aqui em cima porque você tem uma noção tanto que se isso pode causar problemas, a maneira de você andar ou uma diferença de membro pode causar desequilíbrios e chegar a ter dor na cervical, imagina no joelho. Pois é, realmente a integração de tudo isso é que vai fazer, né? E o Alessio, quando eu começo esse papo, tá passado o tempo, ele começa a fazer uns sinais para mim ali, que aí eu vou ficando desesperado, porque eu sei que o nosso tempo acabou e passou tão rápido. Eu só queria perguntar para Amanda. Amanda, você atende aonde? Aqui em Ribeirão eu atendo na clínica, no Centro Especializado em Coluna e Dor, que fica no edifício lá no Metropolitan, na Avenida de Aderixen. Tá, então vocês vão ter os endereços, as indicações todas no nosso site. Não se esqueça de entrar na nossa fanpage Vera e Você, aquele ezinho comercial, clicar, curtir o que você gostou, fazer sugestão, dizer o que você mais gostou. Você entra lá e fala tudo que você quiser e clica bastante, tá? Eu não sou o Theo, mas vocês soubessem como é importante saber se você está gostando. E a gente só fica sabendo se você está gostando se você clicar lá e contar para nós. Gente, eu preciso agradecer o bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui hoje. Eu particularmente gostei muito. Espero que os nossos telespectadores também. E vou pedir para vocês terem um segundo de paciência antes de eu terminar, porque hoje eu esqueci de mostrar, já fui tão elogiada hoje a hora que eu cheguei. Vocês também acharam que eu estou elegante? Tá. Essa cor não é linda? Então, é que a proposta é a boutique que eu me visto. E, graças a Deus, eles só têm coisas bonitas. Então, cada coisa que eu trago e visto aqui no programa acaba sendo uma coisa maravilhosa. E essa blusinha, por exemplo, tem cara de Ribeirão, não tem? Ela é fresquinha, ela é gostosa, a cor da moda. E eles me mandaram a blusa hoje para eu contar para vocês, porque realmente o calor está insuportável para a gente ficar pondo roupas pesadas. Agora eu quero contar a melhor parte. Entrou em promoção de 50% de desconto. Tudo. Agora quero a proposta que é limpar a loja para a nova coleção. O verão já está aí e eu vou contar 50% de desconto na Boutique Proposta, ali na Avenida Independência, você acha facinho. Gente, acabou. O programa de hoje foi muito rápido, muito bom. Com certeza falaremos mais sobre cada uma dessas coisas que nós falamos aqui. Eu estou muito preocupada com isso. Eu acho que a nossa geração tem que estar preocupada, porque a nossa alimentação não é mais a mesma, os nossos hábitos não são mais o mesmo. E se a gente não se cuidar, realmente não vai curtir o melhor da vida, que é a terceira, a quarta e a quinta idade. Voltamos na próxima quinta. Adorei estar com vocês. Até a semana que vem.